Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem importante, onde ele trata da representação dos números reais. E aí, esses números reais, nós podemos representá-los de três maneiras diferentes. Nós podemos representá-los por meio de conjuntos, onde está aqui representado nesse desenho. Nós podemos também representá-los por meio de intervalos ou até mesmo na reta numérica. Bacana? Vamos começar então aqui pelos conjuntos. Reparem que pelo desenho nós temos aqui identificados 6 conjuntos diferentes, onde, indo da direita para a esquerda, eu tenho os números naturais, que esses números envolverão, a partir do zero, todos os valores positivos. Nós temos também os números inteiros, onde esses números inteiros, além do zero e além dos valores positivos, também envolverão nesse conjunto todos e quaisquer números negativos. E você também analisa que, pelo fato de esse conjunto vermelho estar dentro do azul, isso quer dizer que todo número natural também poderá ser considerado como número inteiro. O terceiro conjunto que nós temos aqui é o conjunto dos números racionais. E os números racionais são todos e quaisquer números que possam ser escritos em forma de fração, tá? E os racionais também englobam os números inteiros e também os números naturais. Os números reais, pessoal, que é esse conjunto de amarelo, ele, além de envolver todos os números racionais, inteiros e naturais, também envolverão os números irracionais. Mas, por que esses irracionais estão somente em relação aos reais? Porque o número irracional, ele não é considerado como sendo racional. Sendo, então, não considerado como sendo racional, esse número irracional, ele também não será inteiro e muito menos natural. Porém, todos esses conjuntos são considerados como sendo números reais. Além disso, nós temos os números complexos, só que eu só fiz te mostrar e citar, até porque esse é um assunto onde você vai ver bem mais profundamente, tá? Nas aulas referentes ao ensino médio. Então não cabe a gente, por enquanto, comentar sobre ele, pois iria somente confundir a tua cabeça. Legal? Mas continuando, nós temos aqui nossa segunda parte de representação, onde ela é referente aos intervalos. E vejamos aqui o seguinte: os intervalos podem ser por meio de desenho, dessa maneira que eu mostrei aqui para vocês, tá? E esse intervalo numérico, ele é representado aqui por essas ondinhas em azul, onde nós temos dois extremos, os extremos A e B. De acordo com a reta numérica, quando o número está mais à esquerda, ele sempre será menor que o número que estiver mais à direita. Automaticamente, então, pessoal, quando você trabalha com esses intervalos, o que acontece? Obrigatoriamente, esse número que está aqui referente ao A tem que ser menor do que o número referente ao B. Belezinha? E o mais importante aqui é você reparar em relação a essas bolinhas que nós temos embaixo do A e embaixo do B. Por quê? Se você analisar bem aqui pelo desenho, nós temos bolinhas pintadas e bolinhas que não estão pintadas. Quando a bolinha não está pintada, ela significa intervalo aberto. Quando a bolinha está pintada, ela significa intervalo fechado. O que é o intervalo ser aberto? O que é o intervalo ser fechado? Se o intervalo é aberto, quer dizer que aquele extremo ele não fará parte do conjunto numérico daquele intervalo. Se a bolinha é fechada, então sim, aquele extremo ele fará parte do conjunto numérico referente a esse intervalo. Legal? Uma outra maneira de representar o intervalo aberto ou fechado é por meio das desigualdades. E aí nós podemos ter as desigualdades menor que ou maior que, ou então menor ou igual que, maior ou igual que. Qual é a diferença? A diferença a olho nu aqui é você reparar a inserção desse traço a mais aqui embaixo na desigualdade. Logo então, se nós temos esse traço a mais, ele significa igual. Sendo igual, o intervalo aqui será fechado. Se a tua desigualdade não tem esse traço a mais, ela sempre será referente a intervalo aberto. Beleza? Uma outra maneira também de trabalharmos esses intervalos é por meio dos colchetes,
onde a garrinha que forma o símbolo de colchete, se ela está em direção contrária ao número, significa intervalo aberto. Se essa garrinha ela vai de encontro ao número, no segundo exemplo aqui, então, isso significa intervalo fechado. Assim como também nós temos uma última representação de intervalo que é referente à aparição de parênteses e de colchetes. Sendo assim, se nós temos somente parênteses, isso aqui é intervalo aberto. Se nós temos os colchetes, intervalo fechado. Mas também, detalhe, nós temos essa simbologia onde esse símbolo parece um 8 deitado, né? Esse símbolo significa conjunto infinito. Sendo assim, se esse infinito é positivo, quer dizer que o teu intervalo está indo em direção aos números positivos para o seu infinito. Se nós temos um infinito negativo, quer dizer que esse conjunto ele vem dos números negativos, lá do infinito deles, tá bom? Até um certo valor que vai ser o limite do teu intervalo. Agora, eu estou falando muito em intervalo numérico, o que é isso? Deixa eu te mostrar. Nesse primeiro exemplo aqui, para que eu te mostre, eu vou considerar, até para que não confunda a tua cabeça, tá bom? Eu vou considerar sempre os mesmos valores para A e para B, legal? Nesse primeiro intervalo, reparem que ele é aberto para 3 e aberto para 6. Bem, sendo aberto para ambos, o que acontece? O conjunto deles, desse intervalo no caso, não poderá ter nem o 3 e nem o 6. Somente os valores inteiros entre 3 e 6, que aqui no caso são o 4 e o 5. Beleza? Quando o teu intervalo ele é fechado para os dois valores, então aqui, fechado para 3 e fechado para 6, quer dizer então que aqui sim, nesse intervalo, o conjunto dos números referentes a ele poderão e deverão, na verdade, ter o 3 e 6 na sua composição. Sendo assim, nós teremos os números 3, 4, 5 e o 6. Belezinha? Uma outra maneira que nós temos aqui é intervalo aberto para o 3, intervalo fechado para o 6. Se é aberto para o 3 não faz parte do conjunto. Mas reparem que, ao mesmo tempo, ele é fechado para o 6. Então, esse 6 sim fará parte do teu conjunto numérico. Então, reparem que eu vou ter os elementos 4, 5 e o 6. Beleza, pessoal? Aqui nós temos também, no caso, ele fechado para o 3, né? Aliás, aberto para o 3, desculpa, em direção ao mais infinito. E aí, reparem que esse 3, devido a estar no intervalo aberto, ele não fará parte do conjunto. Então, nós temos 4, 5, 6 e aqui em direção ao infinito, até porque o mais infinito é o intervalo desse conjunto, tá bom? É um extremo desse conjunto, aliás. E por último, pessoal, reparem que ele vem do menos infinito até o valor do B fechado. Então, eu vou dizer que ele vem do menos infinito até o valor fechado para o 6. Então, nós teremos o conjunto iniciando do infinito. Então, tem aqui as reticências. E aí, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, gente, devido a esse último conjunto estar fechado para o 6, automaticamente e obrigatoriamente ele tem que finalizar no 6, tá? Outra coisa importante a verificar aqui é o seguinte: todo intervalo de infinito, ele sempre será aberto. Até porque se é infinito, a gente não sabe onde termina. Se não sabe onde termina, não tem como a gente considerar como sendo um extremo fechado, beleza? E uma última maneira de representar esses números reais é em relação à sua reta numérica. Vejamos aqui o texto, então. A reta real é uma representação gráfica do conjunto dos números reais de forma crescente da esquerda para a direita. O que isso quer dizer? Considerando seus valores da esquerda para a direita,
eles vão aumentando o seu valor numérico. Então, esse zero, digamos que é o ponto de origem que separa números positivos à sua esquerda, aliás, à sua direita, e números negativos à sua esquerda, tá bom? Então, os valores negativos, eles vêm do menor para o maior, e os valores positivos vão também do menor para o maior, tá bom? Sendo que, quando você compara, aliás, dois números reais quaisquer, vamos supor que eu vou comparar esses dois números. Bem, quanto mais à direita estiver o número, maior ele será em comparação ao outro. Então, se eu estou comparando a raiz quadrada de 2 com 3,1, devido a essa posição na reta numérica, então, o 3,1 é maior do que o valor referente à raiz quadrada de 2. E aí também, pessoal, olha só, o zero é chamado de origem, como eu lhes falei. A partir dessa origem que você define os valores positivos e os valores negativos. Quanto mais os valores se distanciam à direita, mais crescem e à esquerda diminuem. Foi o que eu acabei de lhes falar. Se eu comparo dois valores quaisquer, quanto mais à direita ele estiver localizado, maior ele será em comparação com outro valor. Beleza? E para finalizarmos, todos os valores pertencentes a este conjunto, no caso os reais, podem ser representados na reta. Isso quer dizer que eu consigo representar nessa reta valores positivos, negativos, frações, dízimas periódicas, raízes exatas ou não exatas, tá bom? Então, todos esses tipos de números, a gente consegue representá-los na reta numérica. Ok, pessoal? Então, essa nossa aula tratou da representação dos números reais, onde nós vimos essa representação por meio dos conjuntos, por meio de intervalos ou também por meio da reta numérica. Beleza? Então, muito obrigado e tchau.